nesse momento tão importante. Bom, eu me chamo Marcos de Almeida Meirelles, eu sou acadêmico do programa de pós-graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros da Universidade Federal do Amazonas. Vou apresentar para vocês hoje meu projeto de doutorado, intitulado como Distribuição Espacial do Tucunaré-Açu, cicla temense, no Médio Rio Negro, sob a perspectiva de marcadores isotópicos e genéticos. Esse trabalho está sendo desenvolvido sob a orientação do professor Carlos Freitas e com a orientação dos professores Mark Podre, do Instituto RD, e Ranieri Garcês, da Universidade Federal de Rondônia. Esse trabalho se encontra na área de concentração de uso sustentável de recursos pesqueiros e linha de pesquisa Ecologia de Recursos Pesqueiros. A aula está estruturada da seguinte forma: inicialmente terei uma introdução, onde eu abordarei sobre os contextos da formação da bacia amazônica, os tipos de água, sobre os tipos de marcadores isotópicos, marcadores genéticos. Posteriormente, teremos uma justificativa, perguntas, hipóteses, objetivo geral e específico, material e métodos, onde inclui a área de estudo, coleta de dados, análise dos dados, resultados parciais, cronograma e, por último, as referências. Pois bem, ao longo da história da bacia amazônica, diversos eventos paleogeográficos que ocorreram contribuíram para a diversificação das plantas e animais, bem como para a diversificação das comunidades de peixe. A exemplo da formação da Cordilheira dos Andes, que ocorreu há mais de 20 milhões de anos atrás, onde inicialmente os rios eles corriam no sentido de norte para oeste, também de leste para oeste, e com o surgimento dessa elevação dos Andes, e também com a elevação do Oceano Atlântico, formou um grande sistema central, conhecido como Sistema Peba, e posteriormente, com o termo do ressurgimento das Cordilheiras dos Andes, os rios eles começaram a correr no sentido oposto, de oeste para o leste, assim formando um novo mosaico que conhecemos atualmente. A partir disso, a bacia amazônica é dividida basicamente em 4 grandes estruturas, onde ao norte nós temos o escudo das Guianas, formado por rochas ígneas e metamórficas. Ao sul, o escudo do Brasil Central, formado principalmente por rochas cristalinas. E ao oeste, formado mais recente, as Cordilheiras dos Andes, que vem sofrendo diversos processos de temperismo, formando assim a bacia sedimentar que nós conhecemos atualmente. Essas diferenças geológicas, elas contribuem diretamente para os tipos de águas que nós temos, assim diferenciando-se em água preta, água clara e água branca. Os rios que têm suas nascentes nas zonas andinas e pré-andinas são conhecidos como os rios de água branca, a exemplo do rio Solimões. Esse tipo de rio ele possui uma alta condutividade elétrica, um pH de 6,5 a 7, ou seja, em torno do neutro, e uma baixa transparência devido à grande quantidade de sedimentos que eles carregam. E os rios que nascem no escudo das Guianas são os rios tipicamente de água preta, a exemplo do Rio Negro, que possui uma baixa condutividade, um pH ácido, em torno de 4, e uma alta transparência devido a carregar poucos sedimentos. E os rios que têm suas nascentes nos escudos cristalinos são conhecidos como os rios de água clara, a exemplo do rio Tapajós, onde possui uma condutividade que vai de 6 a 50 microsiemens, um pH de 4,5 a 7, e possui uma elevada transparência também. Na bacia do Rio Negro, apesar de ser conhecido como tipicamente um rio de água preta, existe também outros tipos de água, além da água preta. A exemplo do rio Aracá, que é um rio de água preta, mas também nós temos o rio Demene, que é um rio de água branca, formando assim esse mesmo mosaico, que apesar de ser conhecido como um rio tipicamente de água preta, mas existe também outros tipos de água que compõem essa bacia. Estudos têm mostrado que essas diferenças físicas e químicas dos rios amazônicos, elas têm influenciado diretamente a distribuição das assembleias de peixe, a exemplo do estudo de Weinemiller 2008, onde estudou a distribuição da assembleia de peixes ao longo do Rio Negro, do Alto Rio Negro e também do Rio Orinoco, onde ele verificou uma distribuição de acordo com os tipos de água, como podemos observar aqui na análise de coordenadas principais,
onde formou-se grupos de acordo com o tipo de água. Também podemos observar aqui um diagrama de cluster, onde separou basicamente as assembleias de peixes, dividindo basicamente nesses dois tipos de água, sendo água clara, né, composto principalmente pelos rios da bacia do Orinoco, e os rios de água preta, que são basicamente do Rio Negro. Mais recente, Duque e Fernandes, verificando a distribuição de arraias entre os rios Amazonas, Tapajós e Negro, também verificou que algumas espécies ela ocorria só num determinado tipo de água, a exemplo da espécie Potamotrigo scorbina e Potamotrigo ocellato, que ocorria apenas no rio Amazonas. E segundo Kohler e colaboradores de 2014, essa distribuição dessas espécies está restrita a esses determinados ambientes, está relacionada diretamente a seus mecanismos fisiológicos e adaptativos, onde que elas não conseguem tolerar outro tipo de água. Mais específico, falando sobre distribuição de populações, Wayne Miller, colaboradores de 2010, estudando a distribuição de 3 espécies do gênero ciclo, também ao longo do rio Orinoco e do Rio Negro, ele verificou que os rios eles podem estar também influenciando como barreiras para a dispersão dessas espécies e assim não ocorrendo a troca de fluxo gênico entre as populações. Dentre essas espécies estava também incluído o Cyclatemense. No geral, as espécies do gênero Cycla elas se encontram distribuídas amplamente nos rios da bacia amazônica, também da bacia do rio Orinoco, entre os diversos tipos de água. Em específico, segundo a distribuição do Cyclatemense, ele ocorre basicamente em rios de água preta, como foi descrito por Colanda e Ferreira em 2006. No entanto, existem algumas divergências, onde já há relatos também que esses indivíduos eles foram coletados em outros tipos de água. O tucunaré-paca-uaçu, como é conhecido popularmente o Cyclatemense, devido principalmente ao seu tipo de coloração corporal, quando ele apresenta esse tipo de coloração mais escura, ele é conhecido como tucunaré-açu. Quando ele apresenta esse tipo de coloração com manchas brancas ao longo do corpo, semelhante a um animal paca, ele é conhecido como tucunaré-paca. Que, segundo Reis e colaboradores de 2012, isso está relacionado diretamente com o estágio reprodutivo dessa espécie. O Cyclatemense é descrito como uma espécie K-estrategista, onde possui um comportamento territorialista, apresenta desova parcelada, onde ocorre intensificação nos períodos de água baixa, apresenta um hábito diurno, onde suas atividades ocorrem principalmente no período da manhã e da tarde. É uma espécie pecívora, assim exercendo um papel de predador de topo, regulando, no caso, diversos ambientes locais. E também é descrito como uma espécie sedentária. No entanto, também existe algumas divergências contra esse comportamento, onde que alguns estudos mostram que esses indivíduos já fazem grandes deslocamentos, chegando em torno de 100 quilômetros. Além da importância ecológica que essa espécie exerce, ela também possui uma grande importância econômica, principalmente para a pesca, onde é explotada por diversas modalidades, como, por exemplo, a pesca de subsistência, pesca ornamental, a pesca comercial e a pesca esportiva. Na bacia do Médio Rio Negro, ocorre basicamente esses dois tipos de pesca, que sendo a pesca comercial e esportiva, principalmente a pesca esportiva, que vem em busca desses indivíduos, uma vez que ele alcança um maior tamanho em comparação com os seus congêneres, e isso tem gerado até conflitos entre essas modalidades. No estudo de Willis, colaboradores de 2015, avaliando a estruturação espacial dessa espécie, verificou que ela está estruturada entre os principais rios da bacia amazônica, sendo o Rio Orinoco, o Rio Negro, também aqui em uma localidade no Rio Madeira. Mais recente, em um estudo que realizei
juntamente com outros colaboradores, também verificamos que essas populações elas podem estar estruturadas espacialmente entre o Rio Negro, o Rio Atumã e o Rio Jatapu. Esse estudo foi realizado com base em morfometria otolítica, onde nós sugerimos que essas espécies estão distribuídas ao longo desse rio, principalmente devido à distância geográfica. Aqui no caso do Rio Atumã, existe uma barreira física, no caso a usina hidrelétrica de Balbina, que claramente impede, né, a dispersão dessa espécie para as outras localidades, esses indivíduos. No estudo de Souza e colaboradores de 2016, ele levantou duas hipóteses a respeito desse comportamento de restrição dessa espécie, onde ele verificou que alguns indivíduos estavam altamente localizados e restritos no rio Cuyuni e também no rio Demém. Esse estudo ele foi feito com base em biogeomarcadores, onde ele verificou esse padrão, onde os indivíduos eles teve pouco deslocamento ao longo da sua vida. Ele levantou a hipótese de que possivelmente pode estar ocorrendo barreiras hidroquímicas entre essas localidades que impeçam a dispersão desses indivíduos, ou isso também pode ser devido ao comportamento filopátrico, que é a fidelidade ao local de nascimento. O comportamento filopátrico, que é descrito como um impulso ou tendência de um indivíduo tem para retornar ou permanecer na sua área de nascimento, ele é bastante comum nos salmonídeos, onde foi descrito que cerca de 90%, mais de 90% dos indivíduos ele tende a retornar ao seu local de nascimento para se reproduzir. Esse comportamento ele pode estar relacionado principalmente à tendência de certas espécies ter esse comportamento, e também pode estar relacionado ao tipo de sexo, onde que alguns indivíduos, principalmente os machos, eles tendem a retornar a seu local de nascimento. Falando da bacia amazônica, esse comportamento já foi descrito por uma espécie, no caso o Platyplatystoma osseucho, a dourada, onde inicialmente foi levantada uma hipótese por Batista de Alves Gomes, 2006, com base em divergências genéticas, onde ele sugeriu que esses indivíduos dessa espécie ele faziam esse comportamento de retorno ao local de nascimento. Isso foi comprovado por Lupuncelli e colaboradores em 2016, com base em biogeomarcadores, onde ele verificou que os indivíduos eles nasciam a zona de reprodução nas zonas andinas e pré-andinas. Posteriormente, as larvas migravam por deriva até o estuário, e quando jovens, eles retornavam para o mesmo ambiente onde eles se reproduziram, e assim ocorre o ciclo de vida dessa espécie. O comportamento filopátrico ainda não se sabe muito porque esses indivíduos eles tendem a ter esse comportamento, mas isso pode estar relacionado ao indivíduo já habitar um ambiente conhecido, isso podendo facilitar a cooperação com os outros indivíduos, assim também a troca, a compartilhação de genes, ou seja, a reprodução desses indivíduos. No entanto, isso pode trazer alguma desvantagem, como, por exemplo, o aumento da endogamia, assim acarretando a redução dessa variabilidade genética, que pode colocar em risco essas pequenas populações locais frente às mudanças ambientais ou até a mesma sobreexplotação. No entanto, acompanhar esses processos de migração e dispersão desses indivíduos não é uma das tarefas mais fáceis, se tratando da bacia amazônica, onde existe um mosaico com diferentes tipos de rio, com diferentes extensões, e não é fácil acompanhar individualmente essas rotas migratórias desses indivíduos. Inicialmente foram propostos alguns métodos tradicionais, utilizando, por exemplo, apetrecho de pescas, e também com base nas medidas corporais, onde eram feitas estimativas, assim podendo ter uma noção do padrão de migração de algumas espécies. Mais recente, com a avançada tecnologia, novos métodos foram propostos, como marcação e recaptura, que consiste em marcar um indivíduo, soltar o ambiente, depois tentar recapturar, assim também podendo fazer uma estimativa do quanto, da distância que esses indivíduos percorrem.
e também com o uso de telemetria ou radiotelemetria, que também tem a mesma função de marcar o indivíduo e posteriormente tentar fazer essa recaptura. No entanto, essas técnicas elas têm umas baixas eficiência, uma vez que também há uma dificuldade de recapturar esses indivíduos. Atualmente foram propostos novos métodos com o uso de biomarcadores e também juntamente com marcadores genéticos, que pode fornecer informações mais completas utilizando essas duas técnicas em conjunto, assim podendo saber mais sobre o uso do hábito, o padrão de movimento e a estrutura populacional dos peixes. Falando mais sobre os biogeomarcadores, os biogeomarcadores ou marcadores isotópicos são estruturas rígidas em peixes que moldam a impressão geoquímica do ambiente. Nos peixes são utilizados principalmente as escamas, as vértebras e os otólitos. No entanto, as escamas ela apresenta alguma deficiência, onde que pode ocorrer alguns processos pela estar exposta ao ambiente, assim, não sendo tanto eficiente quando, por exemplo, as vértebras e os otólitos, no qual, no presente estudo, nós estamos utilizando os otólitos. Os otólitos, do grego oto, que se refere ao ouvido, lito, pedra, são estruturas calcificadas, encontradas apenas nos peixes teleósteos, que têm como função equilíbrio e audição. São encontrados 3 pares, sendo os otólitos asterísticos, sagita e lapilos. Esses otólitos eles são encontrados dentro dessas câmaras acústicas, onde o sagita, normalmente, ele tem o maior tamanho em comparação aos demais. E assim vem sendo a incorporação dos elementos é dada devidamente através da alimentação e também pelas brânquias, onde esses íons eles são metabolizados e são armazenados nos músculos, nos ossos e também nos otólitos. No caso dos otólitos, esses íons eles ficam a princípio armazenados na endolinfa, que é um líquido aquoso, e posteriormente esses íons são incorporados aos otólitos, assim criando uma assinatura química do ambiente. Entre os elementos químicos mais utilizados nos estudos de biomarcadores estão os isótopos de estrôncio. Os isótopos é o mesmo elemento químico que difere-se no número de nêutrons e, consequentemente, na massa atômica, uma vez que a massa atômica ela é dada pelo número de nêutrons mais o número de prótons. Os isótopos eles podem ser divididos nos estáveis e radioativos. Os estáveis é aqueles que não decaem a sua massa atômica ao longo do tempo. Já os radioativos, eles perdem a massa atômica ao longo do tempo. E dentre os isótopos de estrôncio, nós temos o 84, 86, 87 e 88, onde é utilizado nos estudos a razão isotópica entre o 86 e 87, uma vez que o isótopo de estrôncio 86 ele é radioativo. Assim, para fazer esse balanceamento, é utilizada a razão isotópica. Na bacia amazônica, os isótopos de estrôncio se encontram amplamente distribuídos entre os principais rios, como foi descrito por Santos e colaboradores em 2015, onde ele verificou que os rios de água branca possuíam uma baixa quantidade de isótopos, ou seja, valores menores, enquanto os rios de água preta possuem os valores mais elevados. A princípio, o uso de biomarcadores ele foi aplicado principalmente em ambientes marinhos, mas também já foi aplicado no Rio de Água Doce, se tratando da bacia amazônica. Recentemente foi aplicado o uso dessa técnica, onde o estudo pioneiro de Souza e colaboradores, 2014, verificou a origem de nascimento do ciclotemense ao longo do Médio Rio Negro, onde conseguiu uma taxa de 99% detectar, através da microquímica do otólito, a origem desses indivíduos. No entanto, esse estudo ele relacionou a microquímica do otólito com a geoquímica.
não diretamente com a química da água, a geoquímica da água. No mesmo ano, Pauli e colaboradores, em 2014, validaram essa metodologia, assim fazendo a comparação, relacionando a microquímica do otólito diretamente com a microquímica da água, onde observou uma relação de 99%, ou seja, quase 100%, da proporção desses elementos químicos que são depositados nos otólitos em mesma proporção encontrados nos diferentes tipos de água da bacia amazônica. Também foi realizado um estudo com base em biomarcadores, verificando as principais rotas dos grandes bagres migradores, sendo a Dourada, Piramutaba e a Piraíba. O estudo foi realizado por EG e colaboradores em 2015, onde ele conseguiu verificar a rota de migração dessas espécies. Quanto aos marcadores genéticos, que são fragmentos de DNA que são herdados geneticamente e facilmente detectáveis no genoma, esses marcadores eles podem ser utilizados principalmente na identificação de populações, estrutura populacional, definição de unidades de conservação, quantificação de depressão endogâmica, nível de variação genética, fluxo gênico entre as populações, e entre os métodos moleculares utilizados, os mais utilizados, está o DNA mitocondrial e os microsatélites. E mais recente, surgiu-se um novo marcador, que é os SNPs, que é o nucleotídeo polifilme único, onde ele possui uma vantagem, onde é possível detectar uma mudança nas bases nitrogenadas, ou seja, assim sendo mais sensível, principalmente para a verificação de diferenças entre populações. Os SNPs é a mudança de uma base nitrogenada na sequência de DNA. Ela pode ocorrer de duas formas, sendo elas transversões, que é a ligação entre as purinas e as pirimidinas, entre as bases nitrogenadas purinas e pirimidinas. E também pode ocorrer na forma de transições, que é menos frequente, que é quando ocorre a ligação entre as purinas e as próprias purinas, ou entre as pirimidinas e pirimidinas. E para ser considerado um SNPs, tem que ocorrer com a frequência de pelo menos 1% na população total. Esses marcadores, eles também já foram aplicados para diferenciação de estrutura populacional. A exemplo, no estudo de Torati de colaboradores de 2019, onde ele verificou a estruturação do Arapaima-Giga, no Pirarucu, entre os principais rios, no caso da bacia amazônica, também da Araguaia e Tocantins, onde ele verificou basicamente duas populações que ocorrem dessa espécie. Também foi aplicado para verificar diferenças genéticas entre as espécies, no caso, duas espécies de aruanã, onde a espécie aruanã prata que apresentou também uma estruturação populacional entre os rios Araguaia e Tocantins, também da bacia amazônica. Esse estudo foi realizado por Souza e colaboradores em 2019. Nesse contexto, dada a história de vidas e os atributos ecológicos do ciclotemense, é factível que ele apresenta uma grande importância econômica e ecológica. No entanto, esses indivíduos dessa população, eles podem ser vulneráveis à sobrepesca e também à degradação de hábitats. Isso aliado a fatores como as barreiras hidroquímicas e ao próprio comportamento que essa espécie pode possuir, pode ter fortes efeitos sobre as populações. Assim, sendo necessário compreender os reais movimentos que esses indivíduos realizam, também como também o padrão de distribuição para a criação de medidas de manejo de acordo com essas características de vida e de acordo também com a distribuição espacial dessa espécie. E o uso de biomarcadores, juntamente com marcadores genéticos, tem mostrado ser eficiente, uma vez que os traçadores químicos, biomarcadores, eles conseguem determinar se as populações estão conectadas em uma escala de tempo ecológico
enquanto que os marcadores genéticos eles conseguem determinar se as populações estão conectadas em uma escala de tempo evolutiva. Com base nisso, foram levantados alguns questionamentos sobre o ciclotemense, sobre as populações ciclotemenses, onde vamos verificar basicamente se esses indivíduos realmente deslocam tributários quimicamente distintos ao longo do Médio Rio Negro, se essas populações realizam, no caso, fluxo gênico entre margens e também entre os próprios tributários, e se, consequentemente, se as populações elas estão estruturadas espacialmente ao longo desses tributários. Para isso, nós hipotetizamos 3 hipóteses, onde será dividida entre os capítulos, sendo no capítulo 1, nós hipotetizamos que os tributários do Médio Rio Negro, oriundos de formação geológica distinta, apresentam diferença na composição biogeoquímica da água que influencia na dispersão dos indivíduos de ciclotemense. No capítulo 2, hipotetizamos que os Tucunaré-Açu ciclotemense apresenta a fidelidade ao local de nascimento. Por último, se as populações ciclotemenses se encontram espacialmente estruturadas entre os principais, no caso, tributários do Médio Rio Negro. Para isso, nós elaboramos o objetivo geral, que é avaliar os padrões de movimento, uso de hábitats e estruturação populacional do Tucunaré-Açu no Médio Rio Negro. Para alcançar o objetivo geral, foram elaborados 7 objetivos específicos, sendo o primeiro, verificar se as composições físico-química e isotópica da água diferem entre os tributários da região do Médio Rio Negro e se a composição isotópica reflete ao longo dos autólitos do ciclotemense. Avaliar se os indivíduos ciclotemenses dispersam entre rios com diferentes tipos de água ao longo da ontogenia. Verificar se os indivíduos ciclotemenses deslocam-se entre tributários com diferentes margens do Rio Negro. Averiguar se o ciclotemense apresenta fidelidade ao local de nascimento e se os indivíduos machos e fêmeas possuem o mesmo padrão de movimento ao longo do seu ciclo de vida. Estimar os parâmetros de diversidade genética do ciclotemense em tributários do Médio Rio Negro. Estimar os níveis de fluxo gênico do ciclotemense entre os tributários do Médio Rio Negro. E, por último, determinar a estrutura genética da população ciclotemense em tributários do Médio Rio Negro. A área de estudo compreende a bacia do Médio Rio Negro, mais especificamente no município de Barcelos, onde foram selecionados 4 tributários, sendo 2 da margem direita, sendo ele o Rio Caurés e o Rio Cuyuni, e 2 da margem esquerda, sendo o Rio Aracá e o Rio Demene, e também um ponto em confluência entre esses 2 tributários, também um ponto ao longo do Rio Negro. Como podemos notar na figura, esses rios eles percorrem por diferentes estruturas geológicas, onde na margem direita está basicamente a formação do Içá, e na margem esquerda a cobertura sedimentar do Rio Branco. Nesses rios ocorre uma grande abundância dessa espécie, do ciclotemense, e também entre esses tributários ocorre uma grande intensidade de pesca, principalmente da pesca esportiva. A coleta de dados já foram realizados a captura dos indivíduos, que ocorreu no mês de novembro de 2019 e no mês de novembro de 2022. A captura dos indivíduos se deu por meio de apetrecho de pesca como carretilha e molinete, onde nós estimamos um N mínimo para ser capturado de 10 indivíduos em cada locais. E que, preferencialmente, esses indivíduos teriam atingido o tamanho de primeira maturidade gonadal. Após a captura, esses indivíduos eram eutanasiados pelo método de secção na medula espinhal.
Posteriormente, eles eram acondicionados em caixa térmica e, posteriormente, era processado ainda em campo. A coleta dos indivíduos ela se deu pela licença do CMBio e a eutanásia é segundo o Comitê de Ética da UFAM. O processamento das amostras, inicialmente, ocorreu a biometria para retirada do comprimento, foi feita a sexagem para verificar quais indivíduos eram machos e fêmeas, e a retirada dos otólitos, onde foi feita uma incisão na parte ventral, posteriormente a abertura do crânio e a retirada dos otólitos, onde nós retiramos os otólitos sagitos. A sexagem ela foi feita de acordo com o Vazola e os métodos de retirada dos otólitos de acordo com o Dupuchelli e colaboradores de 2016. Após isso, os otólitos eles foram elevados para o laboratório de ecologia pesqueira, onde foi feita a preparação, onde eles foram emergidos em resinas e endurecedor para a criação de placas endurecidas após 24 horas. Posteriormente, era feita a demarcação do núcleo, para posteriormente ser feita a separação usando um micrômetro digital. Após isso, foi feito o polimento para a próxima visualização dos núcleos dos anéis etários. E por último, era feita a montagem das placas, onde era feita uma colagem dessas lâminas de cada otólito. Após isso, ainda será feito parte das análises de determinação de estrôncio nos otólitos, que será feita em parceria com o Instituto TRD da França, onde será feita uma leitura com base em ablasão a laser do núcleo para a borda, assim determinando os valores isotópicos de cada otólito, de cada peixe capturado. A razão isotópica é dada pela seguinte forma: nós temos a razão isotópica da amostra e a razão isotópica padrão, que é multiplicado por 1000. Assim, obtendo o valor isotópico dos otólitos. Concomitante à coleta da água, a coleta dos peixes, foi realizada a coleta de água, onde nós coletamos a amostra com garrafas PET. Essas garrafas PET, inicialmente, elas foram esterilizadas com ácido nítrico, onde foi feita a coleta no momento da captura e também em 2 pontos abaixo do local de captura. Também foi realizada a mensuração dos parâmetros físico-químicos, sendo a condutividade elétrica, o pH, o oxigênio e a temperatura. Essas coletas foram realizadas de acordo com o protocolo proposto por Santos e colaboradores em 2015. Após isso, as amostras de água eram armazenadas em baixas temperaturas para ser transportado para o laboratório de geologia da UFAM, onde ocorreu a filtragem com um filtro de acetato de celulose para a retirada da matéria orgânica. Após isso, eram armazenados em garrafas em torno de 500 ml e, posteriormente, serão levados para o laboratório de acronologia da Universidade de UNB, onde serão determinadas as razões isotópicas em água, que será feita através de um espectrômetro de massa por termionização. Quanto às análises genéticas, foram retiradas uma amostra do tecido da região dorsal de cada peixe. Essas amostras elas foram armazenadas em tubos de Eppendorf, em álcool suprapur, 95%, e ainda será realizada a etapa de extração de DNA, posteriormente a construção da biblioteca genômica e sequenciamento, onde nós utilizaremos os SNPs como marcadores moleculares. A construção da biblioteca genômica
ela será feita de acordo com o protocolo de Peterson, colaboradores 2012, mas inicialmente será feita a digestão de DNA, utilizando as duas enzimas digestivas, a SDAL e a SP66, e também será feita a ligação utilizando dois adaptadores, sendo o adaptador A e o P1. Posteriormente será feito a PCR, que é a reação de cadeia polimerase, que tem como objetivo a criação de réplicas de cada amostra, onde será replicado um total de 5 réplicas de cada amostra, e posteriormente será visualizado com gel agarose 1%. Após isso, será feita a quantificação através do furômetro com a EBAT 2.0 e feita a purificação utilizando o kit de MPurge. Após isso, será feita a seleção dos fragmentos utilizando o aparelho Pim Prep com cacete de agarose sem corantes. E após isso é feita a deleção da biblioteca. E por último, será feita a PCR clonal, que tem como objetivo a amplificação da biblioteca genômica, onde são ligados, cada molécula são ligadas a microreatores. Após feita essa amplificação, é ligado aos chips do aparelho Wilshire, para posteriormente ser feito o sequenciamento. Após essa etapa, os dados eles serão transformados e formatados de acordo com cada software que será rodado para fazer as análises pretendidas. E para responder o primeiro objetivo, que é verificar se as composições físico-químicas e isotópicas da água diferem entre os tributários, será realizado uma análise de variância one-way, onde nós utilizaremos os valores isotópicos da água como variável resposta e os pontos amostrais como variável descritiva. Isso também será feito para as variáveis físico-químicas, ou seja, será realizado várias análises de variância. Posteriormente será rodado o teste de Turing para ver quais grupos se diferem, onde nós vamos considerar o valor de P de 5%. Também será feita uma regressão para verificar se realmente a composição isotópica dos isotopos ela reflete os valores isotópicos encontrados na água, onde é esperado que tenha uma proporção de 1:1. Para alcançar o segundo objetivo, que é avaliar se os indivíduos dispersos entre os rios com diferentes tipos de água ao longo da ontogenia, será realizado será feito um gráfico de dispersão com linhas, onde nós teremos no eixo X os valores isotópicos dos otólitos, partindo do núcleo para a borda, e no eixo Y os valores encontrados em água, representado aqui pelas essas faixas, onde que nós vamos observar esses valores em comparação dos otólitos com a água, assim, tendo uma assinatura química por onde esses indivíduos deslocaram ao longo da sua vida. Para alcançar o terceiro objetivo, que é verificar se os indivíduos também se deslocam sem tributários com diferentes margens do Rio Negro, também se é realizado um gráfico de dispersão com linhas. Nós vamos agrupar os rios de acordo com as suas origens, no caso das diferentes margens. Também será realizada uma análise discriminante canônica, onde nós utilizaremos os valores isotópicos dos otólitos e da água como variáveis descritoras, e o grupo dos indivíduos como variáveis respostas. Para alcançar o quarto objetivo, também será realizado um gráfico de dispersão com linhas, que é para verificar se os indivíduos realmente retornam ao seu local de nascimento. Será feita essa comparação da mesma forma que falei anteriormente, onde vamos observar se aqueles indivíduos que permaneceram
no mesmo ambiente, nós vamos dizer que esse indivíduo ele possui esse comportamento de filopatria. E também, se o indivíduo se deslocar e, posteriormente, ele retornar para esse mesmo ambiente onde nasceu, também vai ser descrito como padrão de filopatria. Por outro lado, aqueles indivíduos que não retornar para o mesmo ambiente onde nasceram, eles vai ser descrito como os stray, ou seja, aqueles indivíduos que não retornam ao seu local de nascimento. Da mesma forma, será separado entre os indivíduos machos e fêmeas. Por último, será feita uma taxa com base no número de eventos que se realizam, dividido pelo NN amostral. Assim, teremos uma taxa de quanto esses indivíduos fazem determinado comportamento ao longo da sua vida. E para estimar os parâmetros de diversidade genética, será realizado pelo meio do software Allerkin, onde nós estimaremos os locos polimórficos, a heterogeneidade observada e esperada e a riqueza alélica. E para estimar o nível de fluxo gênico entre os tributários, será feito através do software Migrate, onde será feita a estimativa do valor de θ, que diz a respeito da métrica de diversidade, que é o tamanho efetivo populacional versus a taxa mutacional, e o valor de μ, que é a taxa de imigração, dividido pela taxa mutacional. E para determinar a estrutura genética dessa população, ciclotemense, inicialmente será realizado uma AMOVA, uma análise de variância molecular, será feito par a par entre os diferentes tributários. Posteriormente será realizada uma análise bayesiana através do software Structure para a determinação dos possíveis grupos biológicos. E posteriormente será visualizado um gráfico bar plot semelhante a este, onde vamos poder observar o padrão dessas estruturas das possíveis populações entre os tributários. E, por último, será realizado um teste de Mentor, onde será feita uma relação entre a distância geográfica e a distância genética, assim para verificar se essas populações, as possíveis populações, estão estruturadas espacialmente de acordo com a distância geográfica. As análises estatísticas serão realizadas pelo software R, em específico, teste de Mentor utilizando o pacote NDGSense. Quanto aos resultados parciais, foram coletados até o momento 138 indivíduos ciclotemenses, sendo 95 fêmeas, 20 machos e 23 indivíduos estavam imaturos, ou seja, não foram possível determinar qual sexo eles pertenciam, onde o rio Demene foi capturado o maior número de indivíduos, seguido do rio Cuyuni. Quanto ao comprimento, variou de 4,5 centímetros a 60 centímetros, o indivíduo maior capturado. Enquanto ao peso, variou de 55 centímetros a 4,646 kg. Quanto aos parâmetros limnológicos, foi observado uma pouca variação entre os tributários. Isso tanto para a condutividade elétrica, que em azul, o pH, onde o pH apresentou maior valor aqui no rio Demene, que é considerado um rio de água branca. Então, é esperado que ele apresente o maior valor de pH. E quanto também aos valores de oxigênio, de temperatura, eles foram inversamente proporcional, como podemos observar no gráfico B, mas havendo pouca variação entre os tributários. O mesmo também ocorreu para a transparência, onde foi observado um maior valor aqui para o rio Caurés, que é um rio de água preta. Quanto aos valores isotópicos de estronço realizado em água, foi determinado basicamente para todos os pontos de coleta, menos para o rio Caurés,
E foi observado que o rio Cuyuni ele apresentou um menor valor isotópico, que apesar de ser um rio de água preta, ele é localizado na margem direita, então ele pode estar recebendo influência sobre a bacia sedimentar. E o rio Aracá apresentou um maior valor, que está localizado aqui na margem esquerda. Quanto ao padrão de dispersão dos peixes, até o momento nós obtivemos para 5 indivíduos, onde foi possível observar que os indivíduos localizados, capturados no rio Cuyuni, eles apresentaram pouca variação nos valores isotópicos, isso indicando que esses indivíduos eles dispersaram pouco ao longo da sua vida. Por outro lado, o indivíduo que foi capturado no rio Demene, ele teve uma variação maior nos valores isotópicos, isso indicando que ele foi mais ativo ao longo da sua vida. Possivelmente esses indivíduos eles nasceram no rio Aracá, posteriormente eles percorreram para uma região onde tiveram uma razão isotópica mais baixa, posteriormente eles retornou para o rio Aracá e transitou pelo Rio Negro, confluência, e foram capturados no rio Demene. Outro indivíduo, o A28, em amarelo, ele nasceu em uma região onde possuía uma razão isotópica mais radioativa, mais alta, e onde não foram observados nenhum padrão desse nos valores isotópicos encontrados em água. Posteriormente, ele transitou no rio Aracá até o momento da sua captura. E quanto ao cronograma de execução do projeto, já foram realizadas algumas atividades que estão em R, onde trimestralmente é feito um levantamento bibliográfico. A coleta de dados ocorreu em novembro de 2022. A obtenção dos créditos também obrigatórios já foram realizados, onde falta apenas alguns créditos optativos. Aqui também gostaria de chamar a atenção que posteriormente a qualificação, os dados eles serão transportados para o Instituto IRD na França, onde será determinado as razões isotópicas. Está previsto aqui para o mês de maio até julho. E a defesa está prevista para dezembro de 2024. Essas foram as referências utilizadas na apresentação. E obrigado a todos pela atenção.